Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos dar início a mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos estudando do livro A Gênese, os capítulos 2 e 3, que tratam da ação de Deus na nossa vida e da evolução de vários dos nossos das nossas capacidades espirituais. E nesse capítulo que trata do bem e do mal, o capítulo 3 trata do bem e do mal, nós estamos estudando sobre o instinto e a inteligência. A gente já leu várias coisas a esse respeito, paramos no item 14 do instinto e da inteligência, e fica claro que é preciso ter um entendimento bem definido do que é instinto, do que é inteligência, até que ponto a espiritualidade age sobre nós enquanto estamos muito próximos do instinto e até que ponto vamos ganhando aí autonomia para agir na medida em que a nossa inteligência se desenvolve. Em função disso, a gente vai dar continuidade na leitura. Vamos ler agora o item 15 e vamos conversando a respeito na medida que a gente for lendo. Item 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se são observados os efeitos do instinto, nota-se antes de tudo uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultado que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas, as necessidades de cada espécie, reconhece-se uma profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmônico que prossegue desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais falhar. A uniformidade do resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem.
um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acusa sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não poderia ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto material, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela Ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. Quanto mais próximo do instinto a gente está, e é por isso que ele considera o instinto como um guia seguro, né? Quanto mais próximo do instinto a gente está, significa que a gente tem a inteligência menos desenvolvida. E, consequentemente, você precisa ter um guia mais seguro da manutenção da sua vida, da manutenção do seu progresso, da manutenção do seu desenvolvimento. Nessa situação, a individualidade ou mesmo o animal, ele precisa estar protegido, né, por essa ação instintiva. E ele diz que não importa em que parte do planeta, né, esse animal esteja, essa ação instintiva ela é igual, ela é previsível, ela é previdente, ela é exata e ela faz com que aquele animal consiga preservar a própria vida. Essa ação que tem essa unidade de comportamento, ela é tão igual em todos os pontos, indica que todas essas ações partem do mesmo princípio, partem da mesma causa, né? E é nesse sentido que ele quer dizer que Deus está envolto e está presente e está ao nosso redor, que foi isso que a gente viu no primeiro capítulo, no capítulo 2, mas não só de nós, seres racionais, de toda a sua criação, né? Então, dos vegetais, dos animais, dos minerais, Deus está presente como se nós estivéssemos impregnados, né? Assim como o ar que nos rodeia ou como a luz que nos envolve, esse fluido, né, que ele chamou de fluido, essa presença divina ao nosso redor, é ela que garante essa unidade de fatos e de resultados relacionados ao instinto.
Na medida em que a gente desenvolve a nossa capacidade de inteligência e a gente vai tendo mais autonomia sobre as nossas decisões, então a inteligência está relacionada a uma capacidade de julgar e agir, está relacionada a uma capacidade de fazer escolhas, né? Esse resultado tão certeiro, vamos colocar assim, esse resultado tão previsível, ele deixa de ser tão previsível, porque vai depender de como a gente fizer as escolhas. E, consequentemente, aí a gente não tem tanta precisão, principalmente no início dos nossos uso da inteligência, de fazer as escolhas certas. Só que, enquanto agimos única e exclusivamente por instinto, não há mérito, porque tudo que está acontecendo por uma espécie de programação pré-definida. Mas quando a gente passa a agir fazendo as próprias escolhas, aí há mérito na escolha certa, na escolha correta, e há demérito na escolha incorreta. E é esse aprendizado daquilo que é correto de escolher e daquilo que não é correto de escolher, é que a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento moral e o nosso desenvolvimento intelectual. Então a gente vai ter mérito das escolhas corretas que a gente fizer através da nossa inteligência. Mas quando as escolhas que nós fazemos elas são instintivas, né? Elas não têm excesso. Quando a nossa inteligência não está bem definida, bem desenvolvida, né, e bem esclarecida, a gente tende a usar a nossa inteligência para nos aproximar mais do comportamento egoísta, né, do comportamento de pensar somente em si mesmo e justificar isso dizendo que estamos mais próximos do instinto. Na verdade, a gente está deturpando a nossa ação instintiva, tomando más decisões com uma inteligência ainda não desenvolvida. E é por isso que a gente, quando fica muito próximo do instinto, a gente está muito mais próximo da animalidade do que da humanidade. Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de fazer escolhas corretas, a gente vai aprimorando a maneira de fazer essas escolhas e junto com o desenvolvimento intelectual vem o desenvolvimento moral, que vai nos ajudar a fazer as escolhas corretas moralmente, né? Que muitas vezes vão contra esses instintos de preservação que a gente tem, porque é aquilo que é o correto a fazer. O exemplo disso é quando você coloca a sua vida em risco para salvar um filho, um familiar ou alguém que você ama, né? O instinto é de preservação da vida, mas quando você vai contra esse instinto para salvar alguém que você ama, é a decisão moralmente correta, para que isso fique claro como é que uma coisa é e como é que a outra coisa não é, ok? Vamos adiante. Esta teoria não destrói em nada o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato adquirido e provado pela experiência, mas deve-se notar que a ação destes é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz Ele mesmo os cegos, mas confia às inteligências livres o cuidado de conduzirem os clarividentes para deixar a cada um a responsabilidade dos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que aceitam voluntariamente e que é, para eles, um meio de adiantamento
segundo a maneira pela qual o cumprem. Então, o que acontece aqui? Né? A gente, dentro dessa linha de ação, nós vamos ter a ação dos espíritos protetores nos inspirando boas decisões e bons pensamentos. E na medida em que a gente vai se relacionando, né, com o mundo e com as pessoas, a gente vai tomando decisões, ora mais instintivas, ora mais racionais e inteligentes, e guiadas pela moralidade. Na medida em que você vai se tornando mais capaz de tomar as decisões corretas, assim como um pai que o filho chega na idade de estar na fase adulta da vida, em que ele já é capaz de tomar as próprias decisões, esses espíritos protetores, eles transformam a sua ação, não é que diminuem, mas transformam a sua ação muito mais em algo de inspiração do que em algo de intervenção. Né? E quando a gente está muito lá atrás, está lá na fase primitiva, essas ações elas são mais contundentes. Assim como acontece com as crianças, Deus protege esses seres que ainda são muito ignorantes e que não têm condição de tomar decisões coerentes, porque ainda não têm a experiência de vida necessária para tomar decisões coerentes, ainda não desenvolveu os conhecimentos para tomar as decisões mais coerentes. Então a ação dos espíritos protetores ela é mais contundente nessa fase, vamos dizer assim, que a gente ainda não desenvolveu tudo que pode desenvolver. Na medida em que você já desenvolveu tudo isso, na medida em que você tem já condições de, pelos conhecimentos que tem, pela experiência que tem de vida, de tomar essas decisões com mais coerência, essa ação se torna mais de inspiração e não de intervenção direta. Né? É quase como se fosse um diálogo mental com um amigo que te aconselha e não como um direcionamento de alguém que está te dando uma direção a seguir, siga por aqui. Né? A gente precisa compreender isso para entender qual é o mérito das nossas decisões. Compreendendo como funciona esse mérito, né? Então, na medida em que eu estou exposto às tentações, às paixões, às dificuldades do mundo e às dificuldades de relacionamento, e eu escolho por decisões morais corretas, eu escolho ser honesto, eu escolho ser gentil, eu escolho ser bondoso, eu escolho respeitar, eu escolho tolerar, eu escolho compreender. Na medida em que essas escolhas elas são do meu livre arbítrio, eu tenho mérito sobre elas. Na medida em que eu não faço essas escolhas, não porque elas estão corretas, não porque esse é o jeito certo de fazer, mas simplesmente porque eu estou recebendo uma orientação de que tem que ser feito assim, não porque eu quero fazer assim, aí eu não tenho mérito, né? Eu tenho aprendizado, então eu faço do jeito certo, daí eu aprendo com isso e na próxima que eu for escolher, aí eu faço a escolha correta por conta do resultado bom que eu tive. Esse processo de aprendizado, ele é gradativo, ele é lento, ele vai de uma encarnação para outra. E a gente precisa entender que nós não vamos dar um salto enorme de uma hora para outra e passar a ser uma pessoa que só faz escolhas certas. A gente vai desenvolvendo essa capacidade de escolha, essa capacidade de uso do livre-arbítrio, essa capacidade de raciocinar e moralizar cada ato que a gente faz, pensando nas orientações de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós.
E é nesse sentido que a gente passa a ter mérito e passa a fazer as escolhas por livre-arbítrio e por evolução de cada um de nós. Por isso que cada um de nós é um ser diferente do outro, recebe uma orientação graduada àquilo que está preparado para receber e toma decisões na medida daquilo que pode fazer de certo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.